Ok, bom dia. Que bom estar convosco nesta semana. Esta vai ser uma semana que nós vamos falar acerca das parábolas de Jesus. O que são parábolas? Parábolas são histórias que Jesus contava do dia a dia para ilustrar verdades espirituais bastante profundas. E Jesus faz isso com uma maestria invulgar. Não é? Nessas parábolas, Jesus ressalta o que acontece em cada dia para nos ensinar as verdades do reino de Deus. As verdades do Rei que reina sobre ti e sobre mim quando nós nos submetemos a Ele. E por isso eu gostava de, durante esta semana, de segunda até sábado, falar um pouco acerca destas parábolas de Jesus. O primeiro tema das parábolas que eu quero trazer para nós é o tema da salvação. E Jesus conta assim duas parábolas. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino de Deus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O que Jesus ilustra nestas duas parábolas, do tesouro escondido e da pérola, é a importância de entendermos que a salvação é o bem mais precioso que nós podemos ter. E nós deveríamos estar dispostos a fazer tudo ou a deixar tudo para alcançar esta salvação. Na verdade, o que Jesus mostra nisto é que aquele bem é tão precioso que tudo o que nós temos não é comparável no seu brilho para com aquilo que Jesus nos quer dar. E por isso vemos aqui que a nossa salvação vale muito mais do que tudo o que há no mundo. Mas também há duas outras parábolas que eu queria ver convosco em Lucas 15, em que Jesus fala acerca da importância do nosso valor para Deus. E essas histórias têm a ver com histórias que ele conta em Lucas 15, as duas primeiras parábolas. Então lhes propôs Jesus uma parábola. Qual dentre vós é o homem que possui 100 ovelhas e, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca das que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe nos seus ombros cheio de júbilo. E em casa reúne os amigos e os vizinhos e disse: Alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá muito mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus, Deus, como bom pastor, nos procura até nos achar. E quando nos encontra, Ele nos coloca nos seus braços e traz-nos de volta para um lugar seguro. Jesus mostra aqui verdadeiramente o nosso valor para Deus. Ele deixa as 99 ovelhas seguras e vai à procura daquela ovelha que estava perdida. Tal como aquela mulher que tinha 10 dracmas no seu colar, que ele conta logo a seguir. E quando perde aquela dracma, ela revira a casa para procurar aquela dracma que estava perdida. E quando a encontra, ela diz: Alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Por isso encontramos aqui o valor da nossa salvação. A nossa salvação vale tudo o que nós temos. E como verdadeiramente tu e eu somos preciosos aos olhos de Jesus. Entretanto, eu gostaria de contar mais duas parábolas de Jesus, que têm a ver com a salvação. Uma delas é o tema do João capítulo 10, versículo 1 até o versículo 6, que fala de Jesus como o bom pastor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus é a voz que tu e eu deveríamos escutar. Jesus é a voz do pastor que cuida das ovelhas. O pastor que cuida também das ovelhas, porque as ovelhas necessitam do seu cuidado. Cristo cuida de ti e de mim. Cuida de ti e de mim a cada dia, pela sua palavra. Quando nós lemos a palavra, quando nós escutamos a sua voz, quando nós reconhecemos a sua voz e quando nós seguimos o que Ele tem para nós estamos a seguir o seu caminho para nós. A seguir a orientação, a direção do bom pastor. O meu encorajamento para ti é que tu consigas ouvir a sua voz.
Uma das coisas que mostra que tu e eu somos salvos, uma das garantias que nós temos da nossa salvação, é que nós reconhecemos a voz de Jesus no meio de muitas vozes. Hoje, nos dias em que estamos a viver, certamente há muitas vozes à nossa volta. Há vozes de sofrimento, há vozes de medo, há vozes de instabilidade. Há muito tipo de voz à nossa volta. E tu e eu precisamos de escutar a voz de Jesus. Precisamos de reconhecer a voz de Jesus. Precisamos de ouvir a voz de Jesus, porque ela é que nos dá a direção. Também uma coisa que percebemos é que o pastor protege as ovelhas. Protege as ovelhas daqueles que são os seus inimigos. Cristo também quer proteger a tua vida e a minha vida, para que nós tenhamos segurança na nossa vida. Outra parábola que Jesus conta é a parábola do filho pródigo. Ou melhor, dos filhos pródigos. Em Lucas capítulo 15 nós ouvimos esta história. Não é? Naturalmente esta história mostra a história de um filho rebelde que decide sair de casa e ir para muito longe. Decide sair de casa e seguir a sua vida e fazer as suas próprias escolhas. E lá longe, então depois de ter entornado tudo, o caldo todo, como nós dizemos, depois de ter feito todas as asneiras que tinha a fazer, lá ele tem uma consciência de que errou e decide voltar para casa. E na história nos diz que quando ele está a voltar para casa, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Deus é como este pai que, ao ver o seu filho vir de longe, o abraça. Talvez tu estejas longe, talvez tu estejas frio no teu relacionamento com Deus. Deus está à espera que tu voltes para casa. Deus está à espera que tu voltes para casa para te abraçar, para te fazer sentir bem-vindo, para te fazer sentir amado. E naquela casa também havia um outro filho, o filho mais velho, que ao ouvir a música e as danças, lhe diz assim, e ele se indigna e não queria entrar, mas o pai procurava conciliá-lo. Ele respondeu ao pai, há tantos anos que eu te sirvo sem estar mais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar. Vindo este teu filho, que desperdiçou os seus bens, tu mandaste matar para ele o novilho. E o pai lhe respondeu, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que tenho é teu. A história do filho mais velho é a história de alguém que não tem na casa do pai um lugar de amor. Eu espero que tu entendas por estas parábolas, primeiro, que a tua salvação é preciosa. É tão preciosa que Deus deu tudo o que tinha para te ter de volta. Esse é o bem mais precioso que nós podemos ter na nossa vida. E nós devemos estar dispostos a dar tudo para ter essa salvação. Mas na verdade não precisamos de dar nada, a não ser entregar a nossa vontade a Deus, a nossa vida a Deus. E de certa maneira é tudo. Para termos este bem que Deus nos oferece. Quando somos salvos nós sabemos uma coisa, que Deus vai cuidar de nós, de ti e de mim. Que nós não precisamos de lutar, mas que nós podemos descansar no amor do Pai. E lá, se estiveres longe, como o filho mais velho, podes voltar para casa. Podes voltar para casa. Deus espera por ti. Deus está à tua espera. E em casa, o Pai é um Pai de amor. Um Pai que está à espera que tu aproveites a salvação que tens. Aproveites a identidade que tu tens como filho. E vivas alegre, porque és filho amado do Pai. Foi bom estar contigo hoje. Estaremos também amanhã juntos, se Deus permitir, com outro tema das parábolas de Jesus. Hoje o tema foi a salvação, preciosa para todos nós e verdadeiramente um ganho, uma oferta de Deus para cada um de nós. Por isso, se tu estás longe de Deus, é a altura de voltares para casa, para que o Pai se alegre, porque o filho que estava perdido voltou e certamente é recebido na casa do Pai com alegria. Fica bem, fica com Jesus.